E aí, gente, tranquilo? Conforme prometido, né? Tá aqui o vídeo de resolução dessa questão bem interessante, questão da FUVEST, né, aí do ano de 2020. É uma questão aí de biologia, tratando terapia celular, né? Uma questão bem interessante, bem recente também, né, de uma pesquisa publicada em 2019 e que traz aí informações sobre terapias acerca do combate ao HIV, né? Na verdade, foi um tratamento de câncer, né? E o paciente acabou recebendo uma medula com células mutadas. E aí ele acabou desenvolvendo não só a resistência ao HIV, como também se livrou ali do câncer de sangue que ele tinha, né? Mas vamos ao item para a gente dar uma analisada melhor nessa proposta de questão que foi muito interessante aí na prova da FUVEST 2020. Olha o que ele colocou aqui para a gente. Um paciente com câncer sanguíneo, então linfoma, né, câncer que acomete aí os seus linfócitos, e infectado por HIV, fez quimioterapia e recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Como resultado, tanto o câncer, olha só, como o HIV retroagiram neste paciente, o que recebeu o transplante. O receptor mais usado, né, então a proteína que é usada como receptor aí pelo HIV para entrar nas células é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem duas cópias aí mutadas do gene do receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas, especificamente os linfócitos, né, do corpo de quem aí apresenta essa mutação. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV. Tá? Antes de a gente partir para o enunciado, vamos analisar um pouco, né, o contexto do HIV/AIDS dentro da biologia. O HIV, né, o vírus, então, causador da AIDS, ele é chamado de HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, e ele tem o que nós chamamos aí de tropismo, né? Tropismo, uma filia pelas células do grupo dos linfócitos. Mais especificamente, os linfócitos T, chamados de TCD4. Esse linfócito TCD4 também pode ser chamado de linfócito auxiliar, que também podem ser chamados de linfócitos T helper, né? E ajudar, né? Aquele que ajuda, enfim. Esse CD4 é referente a uma proteína de superfície. Então, essas células apresentam uma proteína de superfície chamada CD4, tá? Que é o que identifica esse tipo de linfócito. O HIV é um vírus envelopado. Então, ele tem uma membrana lipoproteica aqui em volta da sua cápsula, né? Que é uma cápsula aí icosaédrica, tá? De 20 lados. Na superfície dessa membrana aqui, ele vai ter uma proteína, e essa proteínazinha aí vai ser chamada aí de GP120. GP120 seria aí a proteína do vírus. Nesse caso, uma proteína que nós chamamos de ligante, pois é ela quem vai se ligar ao receptor desse linfócito. O linfócito apresenta aí duas proteínas importantes para infecção viral, especial ao HIV. Ele vai ter lá uma proteína de superfície que é o CD4, tá? Que é onde o ligante vai se acoplar. E do ladinho dessa proteína, ele vai ter uma outra proteína, uma proteína transmembranar, tá? De múltiplas passagens, que vai funcionar como um correceptor. Esse correceptor é exatamente a CCR5.
e essa proteína aqui é o nosso CD4. Então a membrana estaria aqui e as proteínas inseridas na membrana. Quando o vírus vai se ligar à célula hospedeira, então o ligante GP120 se encaixa no receptor CD4, tá? E o vírus é estabilizado pelo CCR5. Se não houver a proteína CCR5, não ocorre a estabilização. Então, vou colocar aqui que ela é uma proteína estabilizadora. Se o vírus não consegue se estabilizar, não consegue realizar, então, um processo aí chamado, então, de adsorção. O vírus não consegue realizar a adsorção, que é a ligação à superfície da membrana, e então, posteriormente, a penetração àquela célula ali hospedeira. Tá? Essa proteína aqui, CD4, identifica o tipo de linfócito, que é o linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar, eu vou colocar aqui o T CD4, tá? Nós temos também o T CD8, né? O CD8 não é alvo específico aí do HIV. O CD8 ele é chamado aí de linfócito T citotóxico, né? É uma célula que tem aí funções de fagocitose, de substâncias estranhas ao nosso corpo. Já o CD4 ele é helper, ele é auxiliar, então ele auxilia de alguma forma. A forma com que ele vai auxiliar é secretando substâncias chamadas aí, né? Secreta ou realiza secreção de substâncias chamadas de interleucinas. Interleucinas. Qual é a função dessas interleucinas? As interleucinas vão atuar sobre outro grupo de células T, né? Aliás, de células tipo linfócitos, que são os linfócitos B. O linfócito B, ao entrar em contato com a interleucina, que é uma substância química, ele é estimulado a se diferenciar. Então, esse linfócito B vai se diferenciar em plasmócito. Quando ele se diferencia em plasmócito, ele passa então a secretar anticorpos. Então, observe o seguinte: quando o indivíduo está infectado pelo HIV e esse HIV está fora de controle, ou seja, o indivíduo não está se medicando, talvez por não saber que ainda está infectado, esse vírus, ao infectar os linfócitos TCD4, ele toma toda a maquinaria genética dessa célula. Então, ela deixa de secretar as interleucinas. Então, para a secreção de interleucina, parando a secreção de interleucina, os linfócitos B não recebem essa informação química, logo eles não se diferenciam em plasmócito e, consequentemente, não secretam anticorpos. Então, a imunidade do indivíduo cai. Por isso que o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, causa a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana, né? Um conjunto de doenças, principalmente porque ele domina o principal grupo de células de defesa, que é o linfócito T, CD4, ou helper, ou auxiliar. O HIV ele é chamado de vírus RT. Por que RT? Porque ele é um retrovírus. RT é para retrovírus. Tá? Eles têm uma enzima chamada de transcriptase reversa. Transcriptase reversa. O que faz aí, então, esta enzima, né? Como o próprio nome já diz, ele faz uma transcrição contrária, né? Reversa, ao contrário. A transcriptase reversa, ela vai fazer um processo de transcrição às avessas. Normalmente, o que acontece é, o meu DNA vai ser transcrito em RNA e esse RNA vai ser traduzido em uma proteína. Já no caso do HIV, o que ele vai fazer é pegar o seu RNA, fazer uma transcrição reversa em um DNA. Esse DNA é um DNA viral, tá? DNA viral. Esse DNA viral aí
vai então se ligar ao DNA da célula hospedeira. Esse DNA ligado ao DNA da célula hospedeira vai então ser lido e ser transcrito em um RNA, só que é um RNA também viral. E esse RNA viral vai ser então traduzido em proteínas virais, proteínas do vírus. E aí novas cópias do vírus serão produzidas a partir deste mecanismo. O medicamento que o pessoal toma hoje, né, a medicação para quem está diagnosticado com HIV, né, é então soro positivo, a medicação ela tem um alvo que é especificamente a enzima transcriptase reversa. A ideia é inibir a ação dessa enzima para que todo esse mecanismo aqui não aconteça. Então o vírus não consegue se replicar e o indivíduo é diagnosticado aí com exames posteriores à medicação como um sujeito aí indetectável. Ou seja, o vírus não está mais circulando e o sujeito não está mais transmitindo o vírus. Tá? O vírus não está mais circulando no corpo dele. Na questão, ele falou que este paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que apresentava a mutação na proteína CCR5, o que fazia com que ele ficasse resistente ao HIV. Se essa proteína CCR5 sofreu uma mutação, então o vírus não consegue mais reconhecê-la. Se o vírus não consegue mais reconhecê-la, então a estabilização não vai acontecer. Logo, a dissorção não vai acontecer. A penetração também não. Então o indivíduo não consegue ser infectado mais pelo HIV, ele se torna resistente ao vírus. Quando ele fala de medula óssea, a gente lembra que na medula óssea, especialmente a medula óssea vermelha, né? Medula óssea vermelha, a gente abrevia por MOV, nós temos um tecido aqui chamado de tecido linfóide e temos um outro tecido chamado de tecido mieloide. Tecido linfóide, tecido mieloide. O tecido linfóide, como o próprio nome já diz, né, aqui, ó, linfo, vai dar origem aí aos nossos linfócitos. Como, por exemplo, o linfócito T e o linfócito B. Já o tecido mieloide vai dar origem aí às células sanguíneas, né, como, por exemplo, nossas hemácias, como, por exemplo, aí as plaquetas, como, por exemplo, aí alguns outros grupos de glóbulos brancos, como basófilos, neutrófilos e eosinófilos, por exemplo. Tá? Se ele receber um transplante aqui da medula óssea, aqui vão ter células-tronco, como ele falou lá na questão. Células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, não têm ainda uma definição fisiológica específica, definida, estabilizada. Então, o que vai acontecer? Ela vai passar por um processo de maturação, né? Replicação, maturação, para depois ser lançada no sangue. Depois, então, vai ser lançado no sangue. Ao ser lançado no sangue, vai exercer a sua função já como uma célula maturada, uma célula que já sofreu o processo de diferenciação, uma célula diferenciada com função específica. Tá? Então, o que está acontecendo nesse paciente é que essa medula que ele recebeu, as células que estão ali enquanto células-tronco vão se multiplicar e vão se diferenciar ao longo do tempo para depois então cair na sua circulação e realizar as funções específicas. Essas células já vêm mutadas, já vêm modificadas geneticamente do doador. Só vai apenas amadurecer e ser liberada na circulação do indivíduo. Tá? O indivíduo não tem o seu material genético modificado, ele recebe células modificadas. Essas células, ao maturarem, vão circular pelo sangue dele, já modificadas geneticamente para esse receptor CCR5. Então, não vai influenciar em nada no material genético do indivíduo. Então, observa o que ele colocou aqui para a gente nas alternativas. Ele pergunta: a terapia celular a que o texto se refere
tem como objetivo o quê? Né? Permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado possam ter células resistentes. A gente não vai transferir para o nosso filho células de medula óssea, né? Principalmente se ele recebeu essa medula óssea de um transplante. Como eu falei, o material genético dele ficou intacto. O que ele recebeu foi uma célula, um grupo celular ali modificado, que vai apenas maturar e depois ser lançado na circulação. Não tem nenhum caráter hereditário envolvido nesse processo. Então, esse item A, ele está fora de cogitação para a gente. O item B, ele colocou o seguinte: possibilitou a produção pelas células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores CCR5 aos quais o vírus não se liga. Ele recebeu o transplante, tá? Ele recebeu o transplante e após esse transplante, as células que ele recebeu começou então a produzir, as células que ele recebeu começaram então a produzir esses receptores CCR5 mutados para o HIV. Então o HIV não consegue se ligar. Tá? É isso que aconteceu. Ele recebeu células sanguíneas, né, da medula óssea de um indivíduo que tinha resistência ao HIV. Essas células dentro da medula se diferenciaram, circularam na circulação sanguínea dele, mutadas já para o receptor CCR5. Então o vírus não consegue se ligar perfeitamente, e assim ele ficou resistente ao HIV. De quebra ainda se livrou do câncer de sangue que ele tinha, né? Então letra B já seria o nosso gabarito. A letra C, promoveu mutações. Ora, ele recebeu ali essas células e essas células promoveram mutações nas células do paciente? Não tem interação nenhuma com a genética do paciente, tá? Então esquece isso aqui, eu não vou alterar a genética, o genoma de um indivíduo ao fazer ali uma terapia celular, transplante de células para um indivíduo. As células que ele vai receber já são modificadas, então a modificação está na célula que ele recebeu e não no seu material genético. A letra D ele colocou que gerou novos alelos, ou seja, mais uma vez, né, promoveu mutação, também não. Eu não altero o material genético do paciente. E a letra E confirma que o alelo mutante é dominante. Em nenhum momento do texto ele se referiu ao caráter de dominância ou recessividade desse alelo que garante resistência ao HIV. Não é sobre isso, mas sim sobre esse CCR5 mutado e essa mutação tornar o indivíduo resistente a infecções pelo HIV. Letra E é uma alternativa esdrúxula aí pra gente. Tá? Então ficamos para esta questãozinha aí da FUVEST 2020 com o nosso gabarito de letra B de biologia, B de biótica, né? E para a gente matar essa questão e não errar mais, né? Então a questão é resolvida, FUVEST 2020, né? Achou interessante? Curte, compartilha com os colegas, né? Comenta aí, se achar interessante também comentar e até uma próxima resolução, né? Aqui no Biótica. Certinho.